Queridas, Deus ardeu uma palavra ao meu coração para esta noite. Eu gostaria, por favor, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos ler o verso de número 33 e 34. Quero louvar a Deus por toda a equipe dessa igreja, por todos os voluntários que servem com excelência. Você pode aplaudir a Deus pela vida deles? Vocês são top demais, meu Deus do céu. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 33. Você que achou, diga amém. Amém. O texto diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga o exército dos estranhos. Você pode pegar na mão de quem está do teu lado nesse momento, olhar para essa princesa e dizer: da fraqueza tiramos força, na batalha nos esforçamos e colocamos em fuga o exército dos estranhos. Feche seus olhos e curva a sua cabeça. Pai, nós te damos graça nessa noite pela tua palavra. Espírito de Deus, nós te agradecemos porque o Senhor está presente aqui nesta casa de oração. A tua presença é real. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome para todo sempre. Pai, nós pedimos a tua ajuda nessa noite. Espírito Santo, nós pedimos o teu auxílio, porque nós estamos na tua dependência. Eu clamo para que a tua palavra encha este lugar, porque aonde a tua palavra estar, alguma coisa acontece. É a tua palavra que levanta do muturo necessitado. É a tua palavra que liberta aquele que está cativo. É a tua palavra que cura quem está enfermo. É a tua palavra que muda o cativeiro. É a tua palavra que restaura quem está frio. É a tua palavra que aviva quem está à beira de uma apostasia espiritual. E é por causa da tua palavra que nós estamos aqui. E é na autoridade do nome de Jesus que nós damos uma ordem nas regiões celestiais agora. Onde houver um principado e um demônio nas hostes desta igreja, tentando impedir aquilo que está para acontecer aqui, nós damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus: recuem agora, porque tudo que Deus determinou para esta noite não vai acontecer, já está acontecendo. Nós damos uma ordem a todo principado: recue agora, na autoridade do nome de Jesus, porque não vai acontecer, já está acontecendo. E tudo que o Senhor liberou para esta noite frutificará para a glória do teu nome. Então faz, Senhor. Se você concorda com isso, diga glória a Deus. Queridas, nós estamos diante de um livro cuja o seu escritor nós não conseguimos reafirmar teologicamente a quem ele se atribui. Mas se a Bíblia não afirma, nós também não afirmamos. Nós só sabemos que o escritor que escreveu as cartas aos Hebreus tem tamanha autoridade para administrar os mistérios revelados em Cristo Jesus. Dentro dessa epístola, ele vai discorrer nos primeiros capítulos a respeito da profundidade dos mistérios da doutrina de Cristo. Vai ensinar para a igreja a respeito de como que funciona esse nivelamento do evangelho para toda a igreja mundial. No decorrer desse livro e dos capítulos, nós vamos perceber que ele agora começa a introduzir a respeito de um assunto chamado fé. Ele vai começar a discorrer no capítulo de número 11 a respeito do que a fé é e do que a fé representa para a igreja e para aqueles que creem em Deus, o nosso Senhor. Ele começa a dizer que a fé nada mais é do que o firme fundamento. Diga comigo, firme fundamento. Quando fala de firmeza, está falando daquilo que não balança, daquilo que não rui, daquilo que não se acaba. Firme fundamento daquilo que está muito bem estabelecido. A fé é o firme fundamento das coisas que não se viu, mas que se crê e espera. Ele está explicando para nós que a fé faz parte de um ambiente em Deus, onde existe a convicção das coisas que não serão feitas, mas das coisas que já estavam prontas. Ele está declarando para nós que a fé é a ausência de dúvida,
Então, se há dúvida, não há fé. E se há fé, não há dúvida. Porque a dúvida é a convicção daquilo que Deus não fará, daquilo que Deus já fez. Será que a Bíblia afirma isso? Com toda certeza. Paulo, nas cartas aos Efésios, capítulo 2, verso 4 em diante, vai dizer: porque Deus, por sua misericórdia, nos salvou e nos ressuscitou com Cristo. E aonde nós estamos assentados? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que existe um lugar que nós estamos. Existe um lugar que estamos assentados. Esse lugar nem é nas esferas abaixo no inferno e nem é acima de Deus, porque Deus é soberano. Esse lugar é regiões celestiais. Que regiões celestiais é essa, Paulo? Romanos capítulo de número 8. Porque o Espírito testifica no meu espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Esse co-herdeiros com Cristo significa: temos acesso à mesma herança de Cristo. Temos acesso à mesma herança de Cristo. Então, se eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, eu estou assentado onde tem herança. E onde tem herança, nada vai ser feito. Tudo já está pronto. Eu gostaria que você me ajudasse a pregar nesse momento. Pega na mão de quem está do teu lado, olha para ele e diz: nas regiões em Cristo Jesus, nada vai ser fabricado, nada vai ser gerado, já está tudo pronto. Eu vim como profeta para novos comércios da Zona Sul nessa noite, para declarar uma palavra: a cura que você veio buscar não vai ser gerada, já está pronta. A libertação que você veio buscar não vai ser gerada, já está pronta. Oh glória! Segura, não vai ser feito, está pronto. Por que você está me dizendo isso, Esther? Porque tem vezes que nós vemos com expectativas para o ajuntamento dos santos, acreditando que Deus vai fazer alguma coisa, acreditando: será que hoje é meu dia? Será que é hoje que Deus vai olhar para mim? E Deus está dizendo: não, eu já olhei, eu já fiz, eu já estabeleci, está pronto. Só que este ambiente onde tudo está pronto, ele tem uma porta de acesso. Ele tem uma estrada que dá acesso. E essa estrada e essa porta se chama fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Por que hoje nós precisamos da fé? Porque Deus criou o homem dentro da sua forma original, para tudo que já está estabelecido e já estava pronto. Então o homem já tinha prosperidade, ausência de necessidade. O homem não tinha necessidade de nada. Eu gosto do que o salmista fala no Salmo de número 8, de forma poética e profética. Ele vai virar e vai dizer: quem é o homem para que tu te lembre dele? Pois o coroaste de glória e honra, lhe dando domínio sobre as obras das suas mãos. O salmo está dizendo que Deus deu para o homem autoridade, domínio e governo. Dentro dessa realidade, a Bíblia está afirmando que o homem não tem falta de nada. Deus está dizendo: tudo que o homem precisa está pronto. Deus já entregou. Porque em Deus não há morte, em Deus há vida. Se em Deus há vida, não há escassez, não há miséria, não há limitação. Deus está dizendo: está tudo pronto. Só domina, Adão. Só governa, Adão. Só exerce autoridade, Adão. É Deus dizendo: eu não criei vocês para as coisas externas te dominarem. Eu vos criei para que vocês dominem sobre todas as coisas. Só que Deus está dizendo: ó, você não pode pecar, não pode errar, não pode quebrar princípio. E eu preciso chamar a tua atenção que todas as vezes que Deus abre uma porta de acesso de autoridade para nós, Deus vai estabelecer uma cerca de proteção chamada princípios. Eu gosto do que Pedro vai dizer em sua epístola, dizendo: os mandamentos de Deus não são penosos. O salmista também diz: a minha alma encontra prazer na lei de Deus. Por quê? Porque a cerca de proteção chamada princípios não é porque Deus quer proteger o homem de Deus e Deus do homem. É porque Deus quer proteger o homem dele mesmo.
Então Deus, sabendo quem o homem é, está dizendo: eu coloco uma cerca de proteção para que você não seja um perigo a você mesmo, chamada princípios. Então todas as vezes que Deus disser: não faz, não vai, não aceita, não compactua, é Deus dizendo: eu estou colocando uma cerca de proteção. Só que você conhece a história, o homem vai pecar, o homem ultrapassa a cerca. E Paulo em Romanos capítulo 13, 23 vai dizer que por conta do pecado fomos destituídos da glória. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Esse lugar de autoridade, domínio e governo que Deus colocou o homem, o pecado tirou, o homem decaiu. Quem antes exercia autoridade, domínio e governo, agora é escravo do pecado. E o que o pecado traz para o homem? Corruptibilidade. O pecado traz deterioração daquilo que já estava pronto. O pecado tira o acesso do homem daquilo que Deus fez e o coloca por conta própria. Aí Paulo diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer isso eu faço. Ele está falando da carne, porque a carne é imediatista. A carne quer tudo pronto e para agora. A carne não calcula a longo prazo e nem foca a prioridade do reino de Deus. Mas a carne quer aquilo que lhe satisfaz para o seu bel prazer. A carne centraliza e constrói um altar de idolatria ao seu ego próprio, ao seu eu interior. A carne gosta que o homem seja o seu próprio governo, seja o seu próprio senhorio. Para a carne não tem acesso e não tem lugar para o governo de outro que não seja ela própria. Por isso que a maior luta do homem é contra ele mesmo. Porque a carne criou dentro do homem o altar de idolatria para suas próprias vontades. E uma vez que a carne dominou, tirou acesso de tudo que está pronto. Não é que deixou de existir, é que nós perdemos o acesso. Deus não mudou, perdemos o acesso. Deus não tirou, perdemos o acesso. Deus não mudou o destino, nós perdemos o acesso. É por isso que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, vamos ver Deus falar para o povo dizendo: se vocês querem levar alguma coisa a mim, peçam ao sacerdote. A hora que eu tiver que falar com vocês, eu vou falar pela boca do profeta. Por quê? Porque o pecado tirou o acesso. O pecado usurpou da mesa da conciliação. O pecado tirou da mesa do relacionamento. O pecado tirou da mesa do partir do pão. Eu gosto do que Isaías vai falar sobre nós a respeito do que o pecado fez. Isaías vai profetizar assim: jambuzeiros bravos, carvalhos de folhas murchas, inimigos de Deus, filhos da ira de Deus. Isaías está dizendo: antes do pecado nós éramos chamados de filhos, estávamos na mesa do partir do pão. A Bíblia vai dizer que Deus visitava o homem todos os dias na viração do dia. O que me leva a pensar que um Deus tão grande, dono de tudo, está visitando o homem. Deus não está visitando o homem pela obrigatoriedade da adoração, porque a Bíblia diz que antes que tudo viesse a existir, Ele já era, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então porque Deus está descendo no jardim? Porque Deus está dizendo: eu te criei para o relacionamento. Me ajude a pregar. Pega na mão dessa crente aí do teu lado, sacode e vê se ela veio para o culto. Diz: o Senhor te criou para o relacionamento. Mas o pecado quer te tirar disso. O pecado nos usurpou da mesa do relacionamento. Só que a gente, por muito pouco que alguém faz algo conosco, a gente diz: nunca mais se assenta na minha mesa, nunca mais partiu pão comigo, nunca mais eu volto a confiar. É ou não é? Se alguém nos traz, se alguém nos decepciona, a gente fecha a porta do acesso da nossa mesa e diz: aqui não tem mais vez, nunca mais entra. Mas glória seja dada a Deus por meio de Jesus Cristo, que a Bíblia vai dizer: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então a Bíblia está dizendo que Deus não é como homem.
Graça seja dada a Deus por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque se Deus fosse igual nós tínhamos sido excluídos para sempre da mesa do relacionamento. Mas Deus não é como o homem. Ao invés de Deus estender o cetro do juízo, Ele decidiu estender o cetro da graça. E este cetro tem um nome, se chama Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Nazareno. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que nem merecia estar sentada nessa cadeira. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que a esta hora estava sentada na mesa fazendo uma carreira de cocaína. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que neste mesmo dia estava entregue ao álcool, estava entregue à prostituição, mas ao invés de Deus te excluir, o amor de Deus foi lá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não estou pregando pra gente perfeita, eu estou pregando pra gente dependente da graça. Foi lá. Foi lá. Disse, ó. E achei bacana. Ok, maraço. Eu sinto a graça de Deus aqui. Há uma nuvem profética no nosso meio. Não é jargão de pregador não, porque eu não preciso disso, mas há uma nuvem profética no nosso meio. E eu vi como uma mensagem para alguém aqui que chegou com o coração miudinho, acreditando que não tem mais nenhuma expectativa ao teu respeito. E Deus está dizendo, se a minha graça te encontrou, é porque eu ainda tenho expectativas a respeito da tua vida. A graça nos salvou, nos deu uma nova chance. Só que o que me chama a atenção é o que Paulo fala em Romanos 7. Versículo, se eu não me engano, se minha memória estiver boa, versículo de número 25. Paulo diz assim: o meu homem interior é escravo da lei de Deus. O que Paulo está dizendo? A respeito e a despeito do meu homem interior, eu estou aliançado com Deus. Mas ele diz, mas o meu corpo carnal é escravo do pecado. Ele está dizendo, até que Jesus volte, a gente vai estar numa constante guerra entre o que o meu homem interior tem como convicção e o que o meu homem carnal tem como convicção. Porque não se assuste, mas o seu homem carnal tem convicções. A questão é, essas convicções nunca estão de acordo com as convicções de Deus. Então há uma guerra entre nós a respeito e a despeito do que Deus estabeleceu para nós e do que o nosso homem carnal estabelece para nós. Porque a entrada da nossa alma é o que vemos, o que ouvimos, o que tocamos, o que sentimos. E o nosso homem carnal se deixa ser levado pelas suas conclusões daquilo que ele percebe. Só que esse homem carnal, ele é limitado na sua imaturidade e sabedoria. Romanos capítulo de número 11, o texto vai dizer: quem pois foi o conselheiro do Senhor? Quem deu primeiro a ele? Quem é que pode sondar a mente do Senhor? A Bíblia está afirmando que a respeito da sabedoria de Deus, a mente de Deus vai muito além, o conhecimento de Deus vai muito além daquilo que nós julgamos entender. Então nosso homem carnal, ele é limitado. Ele não consegue acessar a grandiosidade daquilo que Deus, pelo amor de Deus, já determinou para nós. Te explico isso de forma mais profunda. Quer ver na Bíblia? Vamos para a Bíblia. 2 personagens, um no Antigo Testamento e um no Novo. Para você não falar que eu fiquei só no Antigo. Antigo Testamento. Tem uma família que todo mundo é sacerdote. O que se espera que o menino seja? Porque o homem carnal olha para as práticas da cultura e está dizendo: se todo mundo é sacerdote, o filho vai ser? Só que a sabedoria do homem é limitada. O que Deus tem para ele não é sacerdócio, porque a sabedoria de Deus vai além. Aí cumpre-se o que está escrito, Jeremias capítulo de número 1, verso de número 5. Jeremias, antes, não, você
entendeu? Não é quando você aprendeu a andar. Não é quando você correu. Não é quando você gritou. Não é quando você aprendeu a lidar com seus sentimentos. É quando? Antes que os seus ossos se formassem no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E aí, Deus, é para ser sacerdote? Não. E te dei como profeta para as nações. É Deus dizendo: Jeremias, antes que seus ossos se formassem, eu já sabia que Judá não precisava de sacerdote. Judá precisava de profeta. A fé me coloca no ambiente da sabedoria de Deus. Lá vai, outro texto, Gálatas capítulo de número 1, verso de número 15. Paulo dizendo: aquele que por sua graça me apartou desde o ventre da minha mãe, para que eu pregasse aos gentios. Paulo está dizendo: eu não fui chamado como apóstolo agora, ainda no ventre da minha mãe a sabedoria de Deus me chamou. Eu sinto a graça de Deus aqui. Pega na mão dessa mulher que está do teu lado e me ajude a pregar. Pastora Gabi disse: fique à vontade, estou me sentindo em casa. E é em casa que a gente faz. Pega na mão dessa crente, sacode ela e diz: para de confundir o que Deus disse ao teu respeito e o que a carne tenta te enganar. Eu não sei qual é a identidade que a carne tentou colocar em você, mas Deus me trouxe como profeta nesta noite para dizer: Deus, na sua sabedoria, antes que os ossos se formassem no ventre da tua mãe, Ele já sabia. O que me coloca no acesso desse ambiente? Diga comigo: fé. Aí o capítulo 11, ele começa a dizer: pela fé, Abraão. Pela fé, Sara. Pela fé, Raabe. Pela fé, Isaac. Pela fé, Jacó. Pela fé, Moisés. Ele vai dizendo a respeito de experiência que esses homens vão tendo. Só que as experiências começam com a mesma afirmação: pela. E aí eu comecei a olhar e eu falei: pela fé. Pela fé Abraão ouviu e creu e foi feito pai de nações. Moisés viu o mar vermelho se abrir. Raabe foi salva com a sua família. Jacó foi... Ai, Jacó mexe comigo. Mexe. Sabe por quê? Porque Jacó tinha tudo para ser a escória da história da sua família. Jacó é a clara referência de gente imatura que faz escolhas erradas, que impacta a sua história. Rapaz, se Jacó vive no dia de hoje, ele ia ser tudo nosso, menos nosso amigo. Jacó. Só que a Bíblia vai dizer: Jacó pela... O que aconteceu com a vida de Jacó? O mesmo que aconteceu com todas as pessoas, que o começo do capítulo começa a narrar. Eu anotei porque às vezes eu sou um pouco esquecida e eu me debrucei sobre esse texto e Deus gritou uma frase no meu coração e eu quero compartilhar com você. A fé é a ponte que separa as estações da minha vida. Se é para aplaudir, aplaude com vontade. Eu não entendi, Esther. Antes da fé, Abraão, avançado de idade, não tinha filho. Antes da fé, Sara era estéril. Antes da fé, o povo pensou que ia acabar dentro do Egito. E depois que saiu, pensou todo mundo que ia morrer nas mãos dos egípcios em Piairote. Antes da fé, Jacó não valia um tostão furado e todo mundo achava que ele ia ser a vergonha da família. Mas depois da fé, me ajude a pregar. Coloca a mão no ombro dessa mulher que está ao teu lado e diga: o Senhor te trouxe aqui
para te ajudar a atravessar a ponte da fé. Eu estava orando esta tarde a respeito desta noite, e o Espírito de Deus gritou dentro do meu coração: esta noite, Esther, é uma noite que a ponte da fé vai transicionar mulheres para novas estações da sua vida. Não, só aqui no altar alguém entendeu. Eu estou liberando uma palavra de novo. Antes da fé, você era estéril. Antes da fé, rejeitada. Antes da fé, abandonada. Antes da fé, excluída. Antes da fé, ovelha negra da família. Mas a ponte da fé está diante de nós, e Deus dizendo: passa, passa, passa. Acesso que está pronto. Eu tenho uma nova. Antes da fé, Jacó não valia nada, mas aí Deus levou ele para um lugar chamado Val de Jaboque. A fé começou a entrar em operação, e ele declarou: eu só saio daqui depois que você me abençoar. O que fez Jacó ficar na fé? Eu só saio daqui depois que você me abençoar. O que fez Jacó lutar a fé? Eu só saio daqui depois que você me abençoar. E a Bíblia diz que foi na insistência da fé que ele não se chamou mais Jacó, mas se chamou Israel de Deus. Deus está dizendo: a fé vai te transicionar. Eu sinto Deus aqui. A fé vai te transicionar, não para o que vai ser construído, para o que já está pronto. O Espírito de Deus me trouxe como profeta para esta igreja, e Ele está dizendo: eu estou te tirando dessa estação, eu estou te tirando desse tempo, eu estou te tirando desse ambiente que não tem nada a ver com o que já está pronto para você, e eu estou te transicionando para este novo tempo. Eu estou sentindo Deus aqui. Nós estamos à beira de uma transição profética, e a ponte se chama fé. Alguém já levantou? Mas Esther, eu não estou vendo. Isso é fé. Mas Esther, eu ainda não toquei. Isso é fé. Mas Esther, eu ainda não pisei. Isso é fé. Cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Se tem fé, avança. Se tem fé, avança. Fé. Cadê a menina que tirou foto da gente dentro da sala? Cadê ela? Que tava com a câmera? Cadê ela? Qual é o nome dela? Isso, você. Você nos recebeu com tamanha honra, com tamanho amor. Mas enquanto você estava aqui, teve um momento que você parou na frente desse altar. O Espírito de Deus me mostrou uma ponte e disse: eu estou transicionando-a. Eu via você pequititinha, mas tão pequenininha e indefesa a respeito das dores de dentro da tua alma, que tu não sabe como vai resolver. E por mais que você tente explicar para alguém o que está acontecendo, você nem consegue explicar tamanha dimensão dos teus conflitos internos. Você ri, pula, brinca. Não te conheço, conheci hoje. Mas você ri, brinca, pula, serve, entrega. Mas nada mais é do que um mecanismo de defesa para esconder o tamanho desta guerra interna. E você declarou para Deus: se o Senhor não fizer alguma coisa, eu não sei como será os meus próximos dias. Eu estou mentindo, porque eu estou te vendo olhando para a parede dizendo: se o Senhor não fizer alguma coisa, eu não sei como será os meus próximos dias. Mas assim diz o Senhor: o que a terapia não resolveu, a minha mão poderosa entra e arranca de dentro de você. Há uma transição profética para a tua vida. E mas, assim diz o Senhor: este governo familiar de vergonha e escassez que persegue a tua família por gerações se encerra no dia de hoje, porque a partir de você as tuas gerações serão benditas e prósperas.
Assim diz o Senhor. Deus está aqui. A fé é ponte que transiciona. Só que depois que ele relata tudo isso, ele já para de falar nome de pessoas. E ele começa a dizer: os quais, aqueles, apagaram, fizeram, venceram. Ele não dá mais nome. Ele coloca no plural do pronome, dizendo: são muitos. Tem muita gente que fez isso aqui. Quando eu olhei para esse texto, eu falei: Senhor, por que ele não botou nome? Porque Deus está dizendo: as experiências que a fé produz não é para uma classe específica de pessoas. As experiências que a fé produz é para quem se disponibiliza a caminhar os passos da fé. Eu quero entender melhor, Esther. A Bíblia está dizendo: o que Moisés viveu, o que Abraão viveu, o que Isaac viveu, o que Jacó viveu, o que Raabe viveu, as experiências indescritíveis não estão limitados a eles porque eu olhei para eles e achei que eles são um alecrim dourado. Não, não, não. É porque eles cumpriram o mesmo princípio: fé. Me ajude a pregar. Pega na mão de quem está do teu lado, que eu sinto a graça de Deus. Olha para esta mulher e diz: o homem e a mulher que você mais admira na Bíblia, e as experiências que você mais admira, não estão limitadas somente a eles. Está liberado para você também. Desde que você tenha O que Jesus diz sobre isso? Jesus vai falar: curei, curei. Levantei morto, levantei morto. Abri sepulcro, abri sepulcro. Fiz o mar se acalmar, fiz. E a tempestade, também. Andei sobre as águas, também. Fiz moeda aparecer na boca de peixe, também. E aí, Jesus? Eu vos digo. O que, pastora? Não. Se vocês crerem. Crê o quê? Crê o quê? Aí está dizendo: se vocês crerem, vós fareis obras maiores. Obras maiores. Obras maiores. Eu estou pregando para alguém aqui que estava esperando a mulher de oração para entrar lá na tua casa, e Deus está dizendo: pelo amor de Deus, eu já coloquei serpentes e escorpiões debaixo do teu pé. Fé, minha filha, entra lá dizendo: não mais, não mais, não mais. Fé. Só que a fé tem um fluxo de operação. O que é esse fluxo de operação? Eu caminho nos passos da fé, mas nem sempre a fé vai validar no Cronos. O que é o Cronos? Nosso relógio. Segundos, milésimos, minutos, semanas, dias, meses. A fé não é escrava do nosso Cronos. A fé caminha de acordo com o propósito de Deus do Kairos. E a Bíblia diz que o Kairos de Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como? Então, quando eu entro no fluxo da operação da fé, eu estou entrando no fluxo do tempo de Deus e não do meu. É aqui que começa a dar choque. Porque está tudo muito bom enquanto eu estou crendo, mas ainda está dentro do meu tempo. Já reparou isso? Eu estabeleço um tempo. Eu digo: olha, durante um mês dá para aguentar. Durante um ano, né, Sula? Dá para aguentar. Durante
ano e meio, dá para aguentar. Mas o problema é quando o Kairos de Deus vai caminhando. Vai caminhando. E ultrapassa os limites da esfera do nosso Cronos. Aí esse é o problema. Porque o proverbista vai dizer que uma esperança tardia adoece a alma. O que está dizendo? Quem espera demais e se frustra fica doente. Então nós colocamos expectativas até no tempo que a fé tem que cumprir o que está determinado. Só que a fé não é escrava do meu tempo, a fé é escrava da palavra. Porque Deus sabe exatamente o tempo certo para que todas as coisas aconteçam. Eclesiastes 3. Tudo tem um propósito determinado, um tempo estabelecido para todas as coisas debaixo. Só que quando eu decido entrar no fluxo da operação da fé, e aí eu decido me submeter ao tempo de Deus, automaticamente a submissão a Deus me coloca no campo de batalha. Que isso, Esther? Você está dizendo que a gente vai para a batalha? Sim. Com todo o amor que eu tenho por você como igreja de Cristo, porque eu sou igreja com você. Mas a gente está vivendo um tempo que lá fora, aqui não, porque essa igreja é bíblica, mas lá fora está pregando um evangelho cor-de-rosa, onde vem para Jesus que você nunca mais vai sofrer, onde isso está escrito. O sofrimento faz parte da escola de Deus. Se nem ao seu próprio filho poupou, lembra do Getsemane? Pai, se possível for, mas que todavia seja feita a tua. O pai não poupou. Falou, vai passar pelo sofrimento. Então a batalha se estabelece no sofrimento daquele que está com a convicção na fé. Mas por que Deus nos leva para a batalha do sofrimento da espera? Porque esperar é sofrido. Você consegue colocar quem está na mídia para mim, por favor? Que eu queria que toda a igreja lesse esse texto comigo. Coloca, por favor, se você tiver a versão ARA ou a NVI, uma das duas serve. Coloca para mim, por favor, Tiago, capítulo de número 1, verso de número 2 em diante. Por que Deus me coloca na batalha do sofrimento? E muitas vezes sofrimento é traduzido como espera. Tiago explica. Meus irmãos, considere motivo de grande... Não, pera aí. Ele está mandando você chorar? Ele está mandando você espernear? Ele está mandando você se debater, murmurar? O que está mandando você fazer? Ter o quê? Mas essa alegria não é porque a porta se abriu, o milagre começou, não. Ele continua dizendo, alegria, o fato de passarem por diversas provações. Ele está dizendo, tem que ter alegria quando vai para a batalha do sofrimento. Parece louco. Como que pode um pai colocar a gente no sofrimento da espera? Me ajude a pregar, pega na mão de quem está do seu lado e diga, muitas vezes o teu sofrimento se resume em esperar. E por que Deus está vendo que eu estou sofrendo, esperando, sofrendo, e Deus não agiliza tudo? Será que Deus tem prazer com o meu sofrimento? Ele explica, por que Deus faz isso? Continua. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Continua. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa. Ouça, a fé vai me levar a um patamar de um nível que não combina com gente mimada. A fé vai me levar a um patamar de nível que não combina com gente imatura. A fé vai me levar para um patamar de nível que não combina com a estatura que eu tenho. Aí que Deus diz, eu não vou tirar o nível de você, eu vou te colocar na estatura deste nível. Então vem para a escola do sofrimento. A gente vai pregar, pega na mão de quem está ao teu lado. Segura ela e diz, está sofrendo, esperando? Deus está te amadurecendo para o próximo nível. Não, eu vim pregar para alguém aqui que entrou nesta casa de oração dizendo, se Deus não falar comigo eu largo tudo. Deixa de ser mimado, cresce, amadurece. O próximo nível para gente grande.
por isso que tem coisas que acontecem na sua vida que você não entende. Porque a maturidade não tem a ver com razão, tem a ver com necessidade. Vou repetir, a maturidade não tem a ver com razão, tem a ver com necessidade. Nem sempre o sofrimento que eu vou passar tem razão aos meus olhos, mas é necessidade no âmbito espiritual para eu crescer para o próximo nível. Deus está dizendo, leia, tem gente que entrou nesta casa dizendo, Deus não é justo, Deus, eu não mereço passar por isso. Deus, por quê? E Deus está dizendo, porque eu quero te levar para o próximo nível. Eu estou te amadurecendo. Só que o que acontece quando eu estou no campo de batalha? Meu Jesus. Rosana está aqui? Rosana está aqui? Está presente aqui? Se está, levanta onde você está, por favor. Rosana, você está de corpo presente ou você está na live? Você está ouvindo essa palavra? Me ajude os voluntários, por favor. Você levantou? Vem aqui, por favor. Rosana, ouça a palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Eu gosto de ter testemunha, pastora Gabi. Porque às vezes a gente, hoje no mundo que a gente está vivendo, a gente precisa de alguém para testemunhar. Eu vindo no carro com a pastora Adriele, eu falei assim, Adriele, hoje à tarde, estou mentindo? Eu falei, eu estava orando e Deus me deu um nome de uma mulher no meu espírito, gritou dentro do meu espírito. E eu estava orando e falei com ela, não liberei a palavra para ela, porque a palavra não era para ela. E eu falei assim, eu não vou falar nada não, vou embora para minha casa, não foi? Ela falou, para com isso, que se Deus te deu, é para você. Ouça, essa tarde eu estava orando e o Espírito de Deus gritou o seu nome dentro do meu espírito. E você veio, você não estava nem se importando com quem ia pregar. Você só queria que Deus falasse com você. Porque é verdade que durante toda a sua vida, você está acostumada a passar desapercebida e se contentar com o que sobra, com o que dá. Ok? E aí você pensou, minha idade já está um pouquinho avançada, será que dá para me escolher mais uma coisa? Será que dá para me escolher o que eu quero? Será que dá para eu agora ser protagonista da minha própria história? Ou eu tenho que levar e esperar a morte? Aí, o que aconteceu com você? De acordo com as dores que perpetuam há muitos anos, não é de agora, é muitos anos. Você não tem falta de fé em Deus, mas você tem dificuldade de entender que Deus é teu Pai. E tudo que você queria de Deus é somente uma coisa chamada dignidade. Só que você olha para a atual realidade da tua vida e parece ser um pouco difícil parar de viver com o que se conta. E mais, ainda te digo mais, o que conta ainda está faltando. Aí Deus te trouxe aqui e te chamou pelo teu nome. Para dizer, se eu sou capaz de te chamar pelo nome, te tirar lá de trás. Eu posso fazer você viver nos próximos 12 meses o que você não viveu na última década. Porque os últimos 10 anos foram devastadores. Os últimos 10 anos tirou. Os últimos 10 anos te fez perder. Mas você fez uma aliança com Deus dizendo, eu vou permanecer mesmo que eu não receba mais nada. Rosana, assim diz o teu Pai para você nesta noite. Eu abro uma porta de escape. A aceleração para você. E assim diz o teu Pai, tu não ficará dependente de medicamento, nem para dormir, nem para levantar, nem para sentir alegria, nem para sentir disposição. Porque hoje Ele toca no teu corpo, Ele toca na tua alma, Ele toca no teu espírito e faz nova todas as coisas. Rosana, se prepara, porque a partir de hoje tua vida terá uma aceleração do teu Pai. Assim diz o Senhor.
Se você tem glória para liberar, libera. Se você tem aleluia para liberar, libera. Se você tem línguas estranhas para liberar, libera. Porque a casa está cheia da glória de Deus. Sobe o nível. Sobe o nível. Sobe o nível. A casa está cheia da glória de Deus. O que me faz acreditar nessa glória é a fé. É a fé. É a fé. Eu não vim aqui por causa da pastora Gabriela. Eu não vim aqui por causa da Esther. Eu vim aqui porque a fé me diz que o Senhor Jesus está na casa. Fé. Eu já caminho para encerrar. Deus chama pelo nome ainda. Chama. 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 Eu vou falar porque Deus está mandando. Segura na mão dessa mulher que está do teu lado. Sacode ela. Estamos em 2025. Diga para ela. Diga para ela. Estamos em 2025. Mas os mistérios de Deus não mudou. Sacode ela e diz. Estamos em 2025. Mas os mistérios ainda existem. Ainda tem profecia no meio da igreja. Ainda tem revelação no meio da igreja. Ainda tem paralítico andando. Mas por que você está dizendo isso, Esther? Porque tem uma profeta do teu lado que precisa acordar. Tem uma profetisa do teu lado que precisa acordar. Ainda tem os mistérios de Deus. Lá, sobe o nível, vai. Deus está dizendo, volta para a fé. Volta para a fé. Eita! Enquanto eu prego, eu vejo uma mão poderosa revolvendo terras aqui. E Deus está me dizendo, eu estou desenterrando ministérios e talentos. Ministérios e talentos. Ministérios e talentos. Ó voz profética, volte a profetizar. Ó olhos espirituais, volte a ver. É fé. É fé. Eu não sei como é que esse culto vai terminar, não. Mas ninguém vai sair daqui com nada enterrado se tiver na operação da fé. Eu quero pregar, mas há um mover do Espírito aqui. O Espírito da profecia está liberado na igreja. Se eu não conseguir concluir a mensagem, não tem problema. Mas Ele está dizendo, eu vou fazer tudo aquilo que eu desci para fazer, Esther. Ó profetiza, desenterra esse talento. Ó evangelista, desenterra esse talento. Ó mestre, volta para a operação da fé. Receba novas línguas. O Espírito está me dizendo que Ele está renovando em línguas aqui. Receba novas línguas. Receba novas línguas. Receba novas línguas. Voz profética. Vai. Sobe o nível da tua entrega. Vai. Sobe o nível da tua entrega. Vai. A casa está cheia da glória de Deus. A casa está cheia da glória de Deus. Me coloca no campo da batalha. Que é isso, Jesus? Que é isso, Jesus? Que é isso, Jesus? Deus está me dizendo a respeito de um nódulo no seio de esquerdo. E Ele está dizendo, pode procurar que o nódulo acabou de sumir. O Espírito da cura está passeando aqui. O Espírito da cura está passeando aqui.
Quem não podia gerar, a partir de hoje vai gerar. Porque o Senhor está visitando ovários aqui. O Senhor está visitando trompas aqui. O Senhor está visitando úteros aqui. É fé. É fé. Mas por que você fala com convicção, Esther? Porque eu não toquei, mas eu estou vendo. Eu não toquei, mas eu estou vendo. Cura. O câncer está batendo em retirada agora. Seja curada, seja curada, seja curada. Você vai gerar, você vai gerar, você vai gerar. Ouça. A fé me coloca no campo de batalha, que gera sofrimento da espera. E tem horas, pastora Gabi, que no meio dessa batalha a gente se sente fraco. É, fraco. Tem horas que a gente está batalhando tanto, batalhando tanto, batalhando tanto, batalhando tanto, se esforçando tanto, caminhando tanto, lutando tanto, que tem hora que a gente chega e está fraco. E ó, vou te dizer mais, essa fraqueza não tem a ver com o pecado não. Não é que você está pecando, que você está entregue à iniquidade, não. É porque às vezes lutar tanto cansa. Eu estou pregando para gente que chegou aqui, que não quer abandonar o Evangelho. Não é que você quer naufragar no Evangelho, não é isso. É que o campo da batalha da fé está tão árduo, que parece que as suas forças se esvaíram, sabe? Está se sentindo fraco. Quando o escritor fala da fraqueza, eu fui buscar o original dessa palavra fraqueza. No original do grego significa debilidade, fragilidade. Então ele está dizendo da debilidade, da fragilidade. Porque tem momentos que no campo da batalha da fé a gente se sente tão frágil. Porque a fé não me livra das emoções da minha alma e das guerras do meu corpo. O campo da batalha da fé tem horas que deixa a gente muito debilitado. Só que eu amo o que ele vai falar. Da fraqueza tiraram forças. Ele está dizendo, quando eles se sentiram debilitados, fragilizados, eles não se entregaram, se levantaram e agarraram na autoridade da fé. E quando se agarraram na autoridade da fé, o que era fraqueza se tornou em força. Aí eu gosto do que Jeremias vai dizer em Lamentação de Jeremias: quero trazer à memória somente o que vai me dar esperança. No meio da fragilidade a gente não se entrega, a gente traz à memória o que vai me dar força. Eu me lembro da palavra que foi liberada ao meu respeito. Segura na mão dela. Segura na mão dela. Estou sentindo Jesus aqui. Minha vontade é correr dentro dessa igreja. Tu que me achou, Rebacandaraia. Segura na mão dela e diz: a fé está em operação nessa noite e está te dando força. Por quê? Diga para ela: da fraqueza tiramos força, e na batalha estamos nos esforçando. Eu vim com uma palavra para novos começos nessa noite. Agora não é hora de se prostrar. Agora não é hora de descanso. Agora não é hora de baixar armas. Agora é hora de caminhar na fé. Pisar na fé, vai. Da fraqueza tiram forças. Na batalha se esforçaram. Coloca a mão no ombro dela. Sacode e diz: se esforça. Se esforça. Tem de bom ânimo. Ainda tem mais uma milha para você caminhar. Bora. 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 Vambora. A enfermidade não vai te parar. O
O caos não vai te parar. A guerra não vai te parar. Pisa na fé, vai. Pisa com a fé, vai. Pisa com a fé, vai. Da fraqueza tira a força. Da fraqueza tira a força, vai. E na batalha, alguém vai me chamar de doida. Eu não costumo contar as experiências pessoais da minha vida, mas no prazo de 1 ano e meio eu passei por 3 lutos. 3 lutos. Sepultei os pilares mais importantes da minha vida. E eu lembro que no momento de luto eu virei para Deus e falei: eu acho que eu não vou suportar não. Aí o Espírito de Deus disse: traz à memória o que te dá esperança. Eu me levantei. Da fraqueza tirei força. Na batalha eu me esforcei. E aí quando Satanás olhou para mim e disse: dessa tu não sai, acabou para você, tu nunca mais profetiza, eu me levantei e respondi para ele: o que? O que está escrito? Ainda que a figueira não floresça, que nos currais não haja gato, que o produto da oliveira minta, ainda Satanás que eu passe por 3 lutos, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Olha eu aqui em 2025 profetizando. Tira a força, se esforça, se esforça. Eu preciso encerrar. Da fraqueza tiraram força. Na batalha se esforçaram. E qual é a recompensa disso? E porque tiraram forças da fraqueza pela fé, e por conta da batalha que se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos. Tem certeza que tu quer o que eu tenho? Porque enquanto eu estou pregando, faz mais ou menos 30 segundos que você falou: será que um dia Deus me dá uma unção dessa? Tem certeza? Deus não vai te usar no mesmo ministério que Ele me usa, porque Deus tem uma dispensação diferente para você. Mas se você quer a unção e está disposta a renunciar o que a unção pede, coloca a tua mão para frente. Coloca assim em forma de concha. Porque assim diz o Senhor: que decaia sobre você porção dobrada do Espírito. Nessa noite o Espírito de Deus faz uma aliança com você nesse altar. E Ele está dizendo: teu livre-arbítrio não é mais teu, agora é meu. A unção vai te custar esse preço. Teus pés não decidirão mais para onde querem ir, é Deus que vai decidir. Até com quem tu vai casar, é Deus que vai decidir. Até o nome dos teus filhos, é um casal, né? Até o nome dos teus filhos, Deus também vai decidir. Porque Ele está dizendo: a partir de hoje eu te amarro no altar e dei chorebaia xúria. Deus te colocará em solos secos e áridos, como pacificador e reparadora de muro. E toda alma aflita e cativa que cruzar o teu caminho será libertada pelo poder do Espírito da unção que está sobre você, assim diz o Senhor. Pega na mão de quem está do teu lado que eu quero encerrar. Fica de pé. Eu posso orar, pastora Gabi? Posso orar? A morte venceste,